Olá, estamos aqui em mais uma edição do UOL Debate e hoje o tema é aquele que todo mundo quer saber. O que a ciência conhece sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina também, e o que a gente ainda precisa aprender com esse medicamento. Nos últimos dias, nós descobrimos que o Brasil tem no mínimo 209 milhões de infectologistas, enfim, imunologistas, todo mundo dando palpite, mas na verdade é que a gente conhece ainda pouco. E quem conhece, algumas das pessoas que conhecem mais esse medicamento estão aqui. Queria agradecer a presença do cardiologista Roberto Calil Filho, que é diretor clínico do INCOR, do Instituto do Coração em São Paulo, o Pedro Benedito Batista Júnior, cirurgião geral, diretor executivo da Prevent Senior, a oncologista Nízia Maguchi, que também é presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, e o doutor Estevão Portela Nunes, que é vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional Evandro Chagas, da Fiocruz, de Infectologia, Evandro Chagas, da Fiocruz. A gente está esperando também o doutor João Fernando Monteiro, que é presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que está com um probleminha de conexão, mas já já a gente resolve. Queridos, bem-vindos, e eu queria saber o seguinte: eu tentei me informar, não faltam notícias sobre a cloroquina, criticando, elogiando, se colocando mais cauteloso. E a sensação que me deu como leiga é que não existem evidências, ou pelo menos não muitas evidências científicas no momento. Então, o que eu gostaria de saber, vou até primeiro colocar o doutor Estevão para responder, mas eu gostaria que todos dessem sua opinião, se na verdade esse debate é sobre um medicamento que ainda não existe evidência científica para essa doença, para a Covid-19, o que a gente debate aqui é o que a medicina pode fazer quando não existe evidência científica, ou vocês discordam? Vocês acham que já existem evidências para a gente começar a usar mais, para vocês começarem a usar mais esse remédio? Doutor Estevão. Então, Lúcia, eu estava discutindo agora, recentemente, numa mesa aqui da Fiocruz, e alguém falou, eu sou ignorante na matéria, Covid. Eu falei, a diferença entre ignorância atualmente é o volume das dúvidas, porque certezas são poucas, de fato são poucas, né? E o nível de evidência até agora apresentado para a cloroquina é pobre, do ponto de vista de publicação. Isso importantes revistas médicas no mundo inteiro estão falando isso agora. A Lancet colocou isso recentemente, a Annals of Internal Medicine colocou isso recentemente. É pobre, né? Agora, é óbvio, na verdade, existem alguns estudos com resultados ambíguos, alguns lugares, como é o caso de Marseille, apresentando resultados com desfechos que não são bons, com um estudo que o desenho é bem complicado de você aceitar como evidência forte. A própria sociedade que patrocina a revista publicou uma nota dizendo que, em termos de qualidade, é pobre, né? Não estaria dentro do padrão de qualidade que seria esperado para a revista. Mas aí entra o outro lado. É claro que há uma ansiedade de chegar a uma medicação numa doença que é uma doença sem precedente para a gente, né? Onde a gente vê os pacientes evoluindo com muita gravidade, onde a gente vê os pacientes sobrecarregando as unidades de terapia intensiva, falecendo, sem que objetivamente a gente possa oferecer nada hoje que seja considerável, consistente do ponto de vista de clínico, do ponto de vista de científica. Então, nesse tipo de situação, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não seriam esperadas diante das evidências apresentadas. A medicina evoluiu enormemente nas últimas décadas, justamente quando ela deixou de ter o perfil de medicina baseada em experiência, que é quando você utiliza a sua experiência pessoal apenas. Eu tratei 5 casos com azitromicina e foi ótimo. E você sempre fica com a impressão de que os seus casos são os casos símbolos, os casos que realmente exemplificam a evidência. Quando a gente partiu para uma medicina que teria que ser baseada em evidências robustas, científicas, a medicina evoluiu muito. Deixamos de fazer coisas que a gente fazia anteriormente, que claramente não tinham eficácia comprovada. Passamos a buscar evidências que tratassem melhor as pessoas, buscamos desfechos mais importantes em termos de morbidade, mortalidade, tempo de permanência em CTI, vários aspectos que são importantes ser considerados. Então, é óbvio que eu quero ter
rapidamente uma evidência palpável em relação a isso. A Fiocruz está participando de um estudo internacional, na verdade é um estudo da OMS, Solidarity. Uhum. Que o Ministério da Saúde convocou a Fiocruz para coordenar esse estudo no Brasil. Um estudo eu sei que tem outros estudos também importantes sendo conduzidos. Esse aqui é o nosso, é o que a gente participa, e vários braços de tratamento, né? Vários braços dos tratamentos que foram testados, que vêm sendo testados com essa. Pois não. Eu vou querer saber de solidariedade daqui a pouco. Eu queria saber a opinião do Dr. Roberto, do Calil. Calil, como é praticar medicina nesses tempos e dá para esperar tanta evidência? Como é que é a sua opinião no dia a dia? Eu não falo nem como paciente, que você foi paciente de Covid, mas como médico, no seu dia a dia. Como é que está sendo isso? Como o Estevão falou, quer dizer, hoje a medicina mudou. É baseada em protocolos, não é que nem há, sei lá quantas décadas atrás, que você tratava dois doentes e achava que o remédio funcionava. Agora, essa doença é uma doença nova que pegou o mundo inteiro de surpresa, né? E nós estamos aprendendo a lidar com ela agora. Então, e é uma doença que 5% dos casos, em média, ficam graves, necessitam de hospitalização e de um tratamento mais intensivo. Em relação à hidroxicloroquina, quer dizer, se você pegar o laboratório, a ciência, a célula, estudos biológicos, tem um racional, né? De novo, estudos básicos, mostrando que talvez ela em laboratório, ela impeça, quem sou eu para falar diante do Estevão, mas vou tentar, tá, Estevão? Ela impeça a entrada do vírus na célula, que ela diminui a replicação do vírus, ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, do ponto de vista teórico, científico, experimental, né, existe quer dizer, por isso a sugestão de usar essa medicação. Agora, vários estudos, como o Estevão falou, que ele está coordenando um estudo grande, o mundo tem 23 estudos entre China e Estados Unidos com a cloroquina, 9 no Brasil, vários estudos. E, obviamente, daqui a uns meses demora. Estudo sério, demora. Estudo randomizado, demora. Não é de um dia para a noite. E, obviamente, nós vamos ter evidência, provavelmente daqui a uns meses, ou quanto, se realmente esse remédio tem alguma eficácia ou não. Agora, se existe uma evidência numa doença desconhecida, eu acho que todas as armas que nós podemos utilizar, nós temos que utilizar. Essa é a minha opinião como médico. E eu vivi na posição de paciente. Você tem os pacientes graves, né? Inclusive as portarias do Ministério da Saúde, elas permitem a utilização da cloroquina em pacientes internados. E são os casos mais graves. Agora, é uma gama de fatores. Não é só a cloroquina, a hidroxicloroquina. Tem um conjunto. Por quê? Esse vírus causa uma infecção secundária. Os antibióticos são fundamentais. Daí a associação com a azitromicina ou outros antibióticos. Então você tem a hidroxicloroquina, você tem os antibióticos, você tem os anticoagulantes, porque é sabido que esse vírus também causa trombose para tudo quanto é lado. Né? Você tem a oxigenoterapia, depende do caso, e você tem até o corticoide. Quer dizer, tem pelo achado da tomografia, você vê às vezes muita inflamação, esse paciente vai ter benefício sim do corticoide. Quer dizer, isso é um conhecimento antigo. Agora, de novo, para resumir, nós não temos uma arma direta contra esse vírus, nesse momento. Nós não temos vacina. Agora, qual é o diferencial? Se sabe que é uma gama de tratamentos, a hidroxicloroquina indicada, quer dizer, junto desse pacote. E, principalmente, você ter suporte de hospital e UTI. Foi o caso da Alemanha. Por que a Alemanha deu certo? Suporte de UTI. Então, quer dizer, a mortalidade, teoricamente, quando você tem um bom suporte de UTI, é muito pequena. Falando dos 5% que complicam. Mas, no caso deste remédio, embora o meu raciocínio é assim, você está usando ele hoje, de uma maneira coerente, numa dosagem segura, num ambiente hospitalar, monitorizado, tá certo? Se daqui 6 meses surgir um estudo mostrando que a cloroquina funcionou, parabéns. Utilizamos, não com base em protocolos, mas dentro de uma evidência médica fraca ou não, fizemos o que pudemos. Os antibióticos, os anticoagulantes, cloroquina e tudo. E daqui 6 meses
desculpa que eu estou ainda me recuperando, surgirem estudos mostrando que a cloroquina foi eficaz, tudo que a gente não podia deixar de fazer é ter usado. Poxa, poderia ter usado. Sei, e as pessoas que morreram? Então, é uma coerência. É um debate, eu acho, em cima do remédio que virou uma questão nacional. Agora, como eu vejo a hidroxicloroquina? Faz parte das medicações que teriam que ser usadas em pacientes internados e mais graves, até o momento. Evidência que funciona 100%, ninguém vai ter nesse momento. Estudos científicos demoram e os pacientes morrem. Então, assim, tem uma pequena evidência, o efeito colateral, já aproveitando, nas dosagens convencionais em ambiente hospitalar são muito pequenos. Muito pequenos. Aliás, é um remédio usado para outros tipos de patologia há décadas, lúpus e etc., em dosagem maior. Estou falando do caso coronavírus. O paciente internado, os protocolos, pelo menos, que se falam, que são por 5 dias de tratamento, né? Quer dizer, pode haver complicação com qualquer remédio, mas em ambiente hospitalar monitorado, você monitorando eletro, a chance de complicação é muito pequena nas dosagens usuais. Né? Quer dizer, as não dosagens, então, são menores do que as dosagens usadas em lúpus e artrite reumatoide. Até são 400 miligramas no primeiro dia, 2 comprimidos, depois por 5 dias um comprimido. Essa é a média e tal. Quer dizer, eu como médico, eu acho assim, evidência científica nós não temos ainda. Só que as pessoas morrem. Então, não é só a hidroxicloroquina. É a cloroquina com corticoide, quando precisa, com antibiótico, com anticoagulante e suporte de UTI, principalmente. Essa é uma visão geral coerente, eu acho. Né? Não existe o elixir da vida. Nós não temos remédio, de novo, Estevão, dentro da nossa área, que trate diretamente esse vírus. Então, nós temos que dar condição de suporte para o paciente e uma gama de remédios para minimizar a agressão desse vírus. E a doutora Anise, desculpa. Doutora Anise, eu vi que a senhora, inclusive, fez uma crítica, mandou uma carta ao New York Times por causa da matéria sobre os primeiros resultados dos estudos feitos aqui, dizendo que a dose de 12 gramas era de fato excessiva. A senhora poderia comentar aqui? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade de esclarecer uma série de itens importantes. Eu concordo que nós estamos num momento de muitos desafios e que o número de evidências são ainda limitados. Nós temos em níveis de evidências, medicina baseada em evidências, existe que são os estudos randomizados, duplos cegos, prospectivos, em coortes bem determinadas, bem balanceadas, etc. Nós temos o outro, que já é uma oportunidade de você fazer estudos sequenciais para você ver eficiência. Tem uma outra, enfim, tem várias sequências de casos, e tem uma outra que é a opinião do especialista, que ainda é medicina baseada em evidência. Então, isso tudo, a gente está falando de uma medicina baseada em evidência, onde você tem poucas ou muitas evidências. O que aconteceu no estudo do New York Times, assim, no que pese a boa intenção provável, né, de todos os cientistas que estavam fazendo no Amazonas, que é um lugar onde eles usam muita cloroquina, tem muita experiência com cloroquina, infelizmente no desenho ele foi muito difícil, porque ele usou 10 dias de 600 miligramas de cloroquina 2 vezes por dia. A cloroquina tem uma meia-vida muito longa, ela tem um acúmulo dessa medicação, então são 12 gramas em 10 dias, que é uma dose que realmente é 4,5 vezes a dose preconizada pelo Ministério da Saúde. O braço de controle 2,7 gramas na dose acumulada em 5 dias, que é muito próxima da dose que o Ministério da Saúde preconiza, que eu ainda tenho dúvidas. Eu estou já acabando uma carta to the editor do British Medical Journal, que publicou
review e online, explicando o seguinte, que no meu entender, o braço da cloroquina poderia ainda ter uma dose escalation, com uma dose um pouco menor que a que os lúpicos recebem, porque são pacientes com comorbidades importantes. Bom, enfim, eu não quero ser muito lembrar do mediquês, mas é que a questão é que a dose utilizada foi muito alta. O New York Times ainda teve um outro problema. Quando eles publicaram, eles falaram em 600 miligramas 5 dias, que não seria muito longe da dose. Então, eles erraram na dose que eles colocaram lá nos headlines, dizendo que cloroquina mata, e colocaram uma caixa de hidroxicloroquina ilustrando o assunto, quer dizer, que é errado, já que a hidroxicloroquina ela é menos tóxica, menos absorvida, menos problemática, então eles fizeram um mix de informações completamente inadequados, trazendo para o lado de que cloroquina mata. E isso foi repercutido mundialmente. Então, eu fiz um statement, assim, imediato, a hora que eu vi essa matéria online, que existe um jeito de publicar hoje que tem os seus defeitos. Os que acham que a gente julga por exemplo, esse artigo que foi péssimo nesse sentido, está sendo enaltecido. O outro que ainda não tem os dados, tem as suas críticas. Eu tenho crítica para ambos. Eu acho que o estudo do Didier Raoult, o estudo do Didier Raoult, que tem 1.000 pacientes, ainda em forma de abstract, tem o mérito de ter sido feito em ambiente mais fora de ambiente muito hospitalar, mas tem poucos controles, não tem braço placebo, etc. Então, os nossos estudos do Brasil vão ser muito melhores. Nós temos um sendo feito agora em pacientes de baixa agressividade do Oswaldo Cruz, que também está na rede, aquela rede COVID, né, o consórcio, e que vai ser metade placebo, metade vai tomar hidroxicloroquina. Nós temos os estudos sendo feitos em UTIs, moderados e graves. Eu só queria dizer por que eu me interessei por esse assunto. Primeiro, eu sou imunologista de formação, residência, mestrado e especialidade pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e doutorado em pneumologia do INCOR, fiquei quase 20 anos, e fazendo biologia molecular e translacional. Então, o que acontece? Quando teve a AIDS, eu fiz o segundo caso de diagnóstico do HC, eu era residente ainda no PS5. Quando tratei de câncer e AIDS, fui para o memório inúmeras vezes, publiquei um abstract com o Robert Gallo sobre um tratamento de sarcoma de Kaposi. Quando teve o H1N1, eu era do gabinete do ministro da Saúde para o Estado de São Paulo, que a Lil sabe muito bem. A gente trabalhava muito com as universidades, hospitais privados e fazendo essa interface com todo o Estado de São Paulo. E eu construí o gabinete de crise, chamei o Davi Wip no comecinho, outros cientistas, o Temporão era da Fiocruz, então juntamos todos e fizemos gabinete de crise. Tanto é que eu me voluntariei, teve o primeiro caso em São Paulo, fui lá para o Henrique German e falei, Zé Henrique, eu estou à disposição, assim como sempre me posicionei. Quando teve a questão do primeiro caso do Einstein, eu fiquei bastante preocupada, porque eu tinha tido um mês antes uma reunião lá no hospital. E a gente começou a acompanhar e viu que os casos moderados evoluíam muito bem. Eles não precisavam ir para a UTI. Então, isso me chamou a atenção e eu comecei a estudar mais esse assunto. Mas, a princípio, eu acho que existem níveis de evidências. Nós estamos na D, talvez na C, sequência de casos, ou 4 e 3, ou eventualmente, dependendo do sistema. Temos são poucas as evidências. Acumulando. Doutor Pedro, e aí me chama bastante atenção o caso da Prevent, porque está todo mundo aqui falando, quer dizer, o Calil falou sobre dar essa medicação para pessoas que estão hospitalizadas. E a Prevent, né, o senhor mesmo assume, está mandando esta medicação para casa de usuários do plano de saúde que apresentam sinais de suspeita, suponho, acho que não dá para fazer o teste. Queria que contasse isso e gostaria que vocês comentassem, por favor. Oi, Luciana. Bom, sempre lembrando que essa metodologia
ela está dentro de um protocolo de pesquisa científica enviado para a Plataforma Brasil, alinhado e liberado pela Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa, tá? O que é fundamental. Aqui, na nossa curiosidade, a doutora Anise acabou de comentar sobre esse trabalho publicado lá no Amazonas. Eu fiz a minha lição de casa e entrei para ver o número da CONEP que eles haviam fornecido no paper. O número é falso. Então, o número do quê? O número do quê? O número do trabalho. O número do trabalho fornecido porque os leigos não entendem. Explica para mim. Existe um número, tá? Existe um código de número falando qual é o número da CONEP, da Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa. E este número que é colocado no trabalho publicado pela equipe lá do Amazonas, ele é falso, ele não tem nenhuma liberação da Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa para poder executar esse tipo de trabalho. Então, o básico de qualquer pesquisa científica, que é você ter uma liberação nessa época de Covid, que está já no site da Plataforma Brasil e da CONEP, que somente a CONEP está autorizando os estudos baseados em Covid para manter um padrão de segurança, esse estudo, ele forneceu um número falso. Então, é muito grave. Mas me conta... Vamos lá, agora eu vou contar da minha. Então, o que acontece? Isso, conta da sua experiência, por favor. Então, a partir do momento que a gente começou a avaliar a doença, e desde lá do dia 15 de março, quando a gente teve pacientes com maior incidência, maior chegada nos hospitais, a gente precisava entender, antes de mais nada, como que era essa doença. Qual que era a característica dela. E da mesma maneira como a gente começava a ler inúmeros artigos por todo o mundo, apresentando algumas medicações como possibilidades terapêuticas, por meio de uso compassivo dos pacientes, com avaliação da medicação. Compassivo é o uso autorizado pelo paciente ou família diante de uma possibilidade de terapêutica aí que ainda não há confirmação. Certo. Tá? Então, basicamente, esses pacientes, eles por autorização de suas famílias lá atrás, antes do trabalho ter sido enviado, tá? Eles começaram a utilizar. E também alguns pacientes que já entravam nos hospitais, e imagina só, a minha média de idade aqui no Prevent Senior, dos quase 500 mil de pacientes, é de 68 anos. Acima de 79 anos com múltiplas comorbidades, são mais de 100 mil pessoas. Então você não imagina a preocupação diante de um sistema que a gente sempre priorizou por ser organizado, por ter a informação preciosa do paciente em prontuário, por ter todos os exames extremamente adequados. Na hora que a gente viu que esses pacientes estavam chegando, a gente começou a avaliar todos os estudos no mundo e ver quais eram as medicações que poderiam ser utilizadas. A hidroxicloroquina alinhada à azitromicina começou a ser utilizada nos pacientes graves, como o próprio Ministério da Saúde havia autorizado, na dosagem padrão do Ministério. O que a gente pôde comprovar, e aí, claro, por ter uma gama de pacientes que chegavam naquele momento em nossos hospitais, chegavam pacientes mais agravados e chegavam pacientes ainda em início da doença. Na hora que a gente começou a introduzir as medicações no hospital, em pacientes ainda em início de doença, e eles apresentarem, mesmo os convalescentes, pacientes de 93 anos que fizeram uso da medicação, e mesmo no início de doença, eles evoluíram com uma resposta muito adequada, e os pacientes graves, como o próprio estudo da Fiocruz, publicado na semana passada, mostrando que a evidência da medicação em pacientes graves, ela não é adequada, isso a gente também já sabia, então nós começamos a puxar a régua um pouco mais para trás. Espera lá. Vamos ver, então, qual que é o momento adequado dessa medicação ser introduzida, e vamos ver quais os pacientes que aceitam tomar a medicação. Aí o trabalho foi autorizado para o tratamento hospitalar em todos os pacientes, e posteriormente veio também a autorização para o tratamento ambulatorial, e aí o protocolo de pesquisa em tratamento ambulatorial. O trabalho que a gente publica agora, nos próximos dias, ele é um trabalho que ele tem, literalmente, aí são 632 pacientes, ou seja, um NI expressivo, que entraram 412 pacientes que aceitaram entrar no protocolo de pesquisa e tomar a medicação, e cerca de 200 pacientes que não aceitaram tomar a medicação e nem por isso deixaram de ser acompanhados.
Então, voltamos lá. Na linha... Ou seja, Na me linha... explica, esses 200 e poucos funcionaram como um grupo controle, para vocês comparar quem tomou e quem não tomou essa medicação, é isso? Exatamente, até porque na hora que você tem um grupo controle, que é fundamental aí nos trabalhos randomizados, você consegue ter um parâmetro mais adequado de realidade ou não do uso da medicação. E isso serviu para a gente avaliar dados extremamente fiéis. E aí esse grupo, o trabalho ele já foi escrito há 2 semanas. E aí nós estamos numa situação justamente aguardando o peer review, a peer review que é a revisão, tá, do trabalho pela revista científica, de modo a que todo o processo ético seja extremamente adequado. Só que nós estamos vendo que grande parte desses pacientes, eles vêm melhorando cada vez mais. A gente está avaliando um critério técnico no uso indicado pelo Ministério da Saúde da hidroxicloroquina associada à azitromicina. Eu gosto de frisar o tempo inteiro que a medicação que é utilizada é a hidroxicloroquina. Nós não fizemos trabalho com cloroquina. Que é mais tóxica. E aí, é mais tóxica. Tá? A hidroxicloroquina, ela faz parte de um padrão de medicações já seguras, tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS. Inclusive, repercussão mundial. Agora, Calil, vou jogar para você. Quer dizer, tudo que a gente escuta é que esse medicamento pode sim provocar morte súbita, pode sim provocar arritmias severas. Nesse uso ambulatorial, você mesmo aqui frisou o uso hospitalar. Queria que você discutisse um pouco essa questão com o Pedro. Dá para essas pessoas, mesmo aceitando o remédio para tomar em casa, com uma população idosa, você vê risco nisso? Posso chamar de você de Pedro, né? De você, né, Pedro? Não, primeiro que o doutor Pedro, ele está usando baseado em protocolos científicos autorizados. Então, não é a revelia. Não é que estão dando cloroquina para todo mundo como se fosse bala de goma. Primeiro, extremamente irregular. Agora, veja, a hidroxicloroquina, também se ela não tivesse evidência nenhuma, fazendo um parênteses, não iam ter centenas de estudos científicos do mundo testando ela. Então, se tem um remédio que está sendo testado por centenas de estudos científicos sérios no mundo, Brasil, Europa, então, alguma evidência tem para colocar essa droga no rol de tratamento dessa doença desconhecida. Ponto. Primeira coisa. Agora, veja, o que tá liberado, quer dizer, as indicações mais clássicas são pacientes em hospital, monitorado. Agora, fazendo parênteses, este remédio é um remédio usado em larga escala em outras doenças, certo? Como lúpus, como artrites. E onde que as pessoas tomam isso? Em casa. Ora, se você toma... Claro, qualquer medicação tem que ter o controle médico. Não estou dizendo para você que todo mundo em casa tem que tomar hidroxicloroquina. Mas, porém, é uma medicação usada há décadas para outras doenças. E onde as pessoas tomam? Em casa. Quer dizer, e você vê grandes tragédias com o uso da hidroxicloroquina por outras patologias. Não sou reumatologista, não sou infectologista, mas, veja, é um uso permitido. Então, não é que é uma medicação proibida para uso em casa. Só queria ressaltar isso. Bom, não é proibida. Para outras patologias. No caso do coronavírus, nós estamos numa época, quer dizer, paciente mais grave internado, nós já chegamos às evidências se vai funcionar ou não, mas a maioria dos hospitais no mundo tem utilizado dentro de uso compassionado, explicar que não tem evidência, que não tem estudo científico mais importante, com conclusão. Como disse, daqui 6 meses nós podemos falar, poxa, a hidroxicloroquina não adiantava para nada. Ou podemos falar, a hidroxicloroquina adiantava. O que nós não podemos com uma doença grave dessa, você descartar qualquer tipo de medicação que tenha o mínimo de evidência. Bom, de novo, se a hidroxicloroquina não fosse nada, não estariam centenas de estudos na China, no Japão, nos Estados Unidos. Agora, sua pergunta. O uso em casa
regular, quer dizer, dentro de um protocolo científico, porque quer dizer, a hipótese do Dr. Pedro e do estudo deles, o Oswaldo Cruz está comandando isso, qual é a hipótese? Ora, não vamos deixar as pessoas chegarem a ponto de ter uma pneumonia e de ter que internar, principalmente os pacientes na faixa de idade mais risco. Esse é o racional. Ora, seria uma bênção, usando um termo completamente não científico, né? Se você desse a hidroxicloroquina em casa para um caso leve e evitasse a internação. Evitar a internação, você, além de estar reduzindo a mortalidade, você evita o colapso, principalmente no sistema público de saúde. Seu comentário, doutor Calil, um dado que eu já vou até antecipar, e esse já foi calculado baseado justamente nesse estudo, a gente está falando que a cada 28 tratamentos você evita uma internação. E aí olha a amplitude disso para o nosso país e principalmente da contenção de entrada de pacientes graves em um sistema de saúde. Entendeu? Então, assim... Se esses estudos estão randomizados, mostrarem isso, e de novo, com todo... Eu não sou infectologista, o termo está aqui melhorando, mas é claro, aí é outra coisa. Se você tem estudo randomizado, sério, como são, quer dizer, nacionais, ou mesmo internacionais, preconizando um remédio que você dá em casa e evita internação, parabéns, é tudo que a gente quer, visto que não tem nenhuma medicação para matar esse vírus, e cara. Então, de novo, é claro que há opiniões diversas, porque estamos numa guerra. Esse vírus parou o mundo do ponto de vista de saúde, econômico, quer dizer, é uma terceira guerra mundial causada por esse vírus. Então, quer dizer, eu acho que, mas de novo, só concluindo, é claro que o desejo dos médicos, com opiniões diversas, é tudo para o bem do doente. O que nós queremos é que as pessoas não morram, pelo amor de Deus. É só isso. E que o sistema de saúde público, principalmente, não entre em colapso nesse país. Eu já quero voltar para você, mas eu quero ouvir a doutora Alice agora que está pedindo para falar, e depois o doutor Estevão. Mas eu vi um vídeo seu, para minha colega da Veja, e você fala assim, o que me salvou foi o corticoide. Depois eu vou querer saber essa história. Doutora Alice, a senhora está querendo falar? Não, só rapidamente o seguinte, é que existem algumas questões aí desse estudo, porque eu me preocupei em ligar para o Pedro algumas vezes para entender o que estava acontecendo. Além desses 100 mil pacientes de 79 anos, tem 400 pacientes acima de 100 anos. Então, 25% dos pacientes idosos da cidade de São Paulo são cuidados por eles, e eles estavam concentrando os casos de Covid num determinado hospital e estava morrendo muita gente. Quando eles fizeram essa mudança de protocolo, puxaram a barra mais para cá, começou a ter menos internação e muito menos morte, a ponto de serem acusados de subnotificação. A ponto de serem acusados de subnotificação, que achavam que estavam escondendo as mortes. E uma outra coisa importante é a seguinte, não eram pacientes que não estavam sendo controlados. 160 mil pacientes tinham estado no médico nos últimos 2 meses. Esse é um plano que tem um custo menor do que alguns dos que nós atendemos no Sírias. Os pacientes procuram bastante o sistema e os médicos ligaram, eles fizeram 160 mil ligações, o médico que tinha visto o paciente para saber como ele estava indo. Então, eram pacientes que vinham sendo monitorizados, ou por cardiologista, geriatra, fisiatra, Doutor Pedro, você contratou a doutora Anise, eu não estava sabendo. Eu vou atualizar a doutora Anise. São 300 mil consultas por mês. 300 mil consultas por mês. E eles passaram a ver por telemedicina e por telemetria. Eles faziam, viam a respiração com um aparelho de app, né? E a pessoa mostrava como estava respirando, a frequência cardíaca, a temperatura, enfim, vários métodos de telemedicina modernos. E quando o paciente ia para fazer a avaliação no pronto-socorro, eles descobriram que 25% já tinham alterações pulmonares por inteligência artificial. Então, eles faziam a tomografia pelo programa de inteligência artificial, a quantidade de percentual de comprometimento e dividiam
leves, moderados e graves, por 25%, 50% e mais 50% de comprometimento pulmonar bilateral. Isso significa o seguinte, é importante a gente ter essa informação, isso não é só para o sistema público, é para todos os convênios médicos, porque imagina quanto você gasta com um paciente em ECMO, em prona, em quê? Metodologia de UTI para a manutenção adequada do paciente grave. Pelo amor de Deus, eu estou falando grego para nós. Com um monte, com uma espécie de pulmão artificial que você faz, ou você coloca o paciente de barriga para baixo com outro tipo de respiração, quer dizer, quantas contaminações ocorrem, os nossos profissionais médicos, porque na Itália, 1/5 dos mortos foram médicos e profissionais de saúde. Isso é muito grave. Então, assim, o que isso significa? Eu queria ouvir o doutor Estevão um pouco sobre isso tudo que foi apresentado aqui. E, doutor Estevão, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o Solidarity, né? Esse estudo, esse grande estudo, ensaio clínico colaborativo da OMS, né? Contasse um pouco o que é para o público entender, para eu entender também, e o que está sendo feito exatamente aí no Evandro Chagas. Aliás, o senhor foi o que incluiu o primeiro paciente brasileiro nesse estudo. Ih, a gente não está lhe ouvindo. A gente não está lhe ouvindo. Desculpa. Acontece. Oi. Imagina, a live é isso mesmo. Eu procuro não incomodar os outros, então meu microfone fica desligado, acabo que não me expresso. Comentando um pouco o que o Calil tinha falado anteriormente, é verdade, existem uns 100 estudos clínicos de cloroquina, existem várias outras drogas sendo testadas também, né? Remdesivir, Lopinavir, há um interesse muito grande, é óbvio, né? O impacto é gigantesco. E eu entendo um pouco os dois lados, assim, o Calil com a história do paciente internado, porque são casos dramáticos, realmente, né? A gente quer oferecer alguma coisa que melhore esses pacientes. E também é óbvio que se a gente tiver alguma coisa que previna a evolução para formas graves, seria excelente. E eu espero, sinceramente, que dê certo. Claro que... Ih, travou? Travou e congelou. Eu acho. Travou e congelou. Bom, então vou aproveitar, esperar o doutor Estevão voltar, a gente volta para o doutor Estevão. Calil, explica essa história. Eu ouvi você falar... Ah, não, voltou. Vou explicar. Só que eu queria confirmar que era isso. Randomizado é um estudo em que os pacientes são selecionados por um braço ou por outro. Está com dificuldade, a gente está com dificuldade para ele ouvir. Só deixa eu aproveitar e pegar esse gancho enquanto ele não volta. O estudo da Prevent foi controlado. Na realidade, tem um braço controle, mas não é randomizado. Por quê? O que acontece? Peraí, vamos explicar para as pessoas. Quem me explica? Calil explica randomizado e controlado a diferença? Não, a Fiocruz pode explicar, ele está aí agora para falar. Isso, oba, doutor Estevão. Voltou. Desculpa. Sinal ruim. Randomizado é um estudo em que os pacientes são escolhidos para cada braço por sorteio. Então, se você vai tomar cloroquina ou se você não vai tomar cloroquina, por exemplo, é escolhido por sorteio. Que seria cada um braço, né? E você vai para um braço ou para o outro. Né? E esse sorteio, ele é uma peça importante de um estudo clínico, porque ele garante, ou pelo menos ele faz com que as suas chances dos seus grupos serem comparáveis, os grupos serem parecidos. Estão me ouvindo? Agora estamos te ouvindo, não estamos me vendo direito, mas estamos te ouvindo. Pode falar. Sim. Estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo, não? Esse é um ponto importante, mas é claro que nem todo estudo consegue ser desse jeito. Né? Existem controles que não são assim, como foi o caso do estudo do Didier Raul, por exemplo, como aparentemente é o caso do Pedro, num número muito maior. É óbvio que, mesmo não sendo randomizado, o N grande acaba ajudando a representatividade e a força da evidência do estudo. Né? O nosso estudo em particular, que é o Solidarity, é um estudo randomizado. Ou seja, a gente em paciente num programa online da OMS e um programa central de computador gera a resposta. Esse aqui vai tomar isso. Esse aqui vai tomar isso.
Esse aqui vai tomar São isso. pacientes de 18 hospitais, é isso? 18 hospitais de 12 estados brasileiros. Isso. A ideia é que existe representatividade possível. Como o Dr. Calil falou, o que a gente é descobrir tarde demais que a gente deixou de fazer ou está fazendo algo que pode fazer mal. A gente quer que tenha dados o mais rápido possível. Então, esse estudo é feito para gerar dados o mais rápido possível. Só que os pacientes desse estudo, eles estão em que fase, doutor Estevão? Eles são pacientes moderados, são pacientes internados? Bom, são pacientes internados. O critério é que sejam pacientes internados. Os pacientes têm que estar internados. Por qualquer mas motivo, não geralmente, em estado grave. Não necessariamente em estado grave, mas pode estar em qualquer estado desde que ele esteja internado. Ele pode estar em oxigênio, pode estar em ventilação mecânica, pode estar no que for. Mas eles têm que estar internados. Tá? Até porque tem medicações como o Remdesivir, por exemplo, que é feito injetável. É feito de maneira intravenosa. Então, o ideal Remdesivir é um remédio que é usado no ebola, não é isso? Contra o vírus do ebola. Não é usado teoricamente. Ele foi testado originalmente em várias viroses, inclusive o ebola. Né? Foi testado com sucesso no primeiro SARS, né? Sucesso, com relatos de sucesso, mas também uma evidência fraca. Mas recentemente saiu um estudo da New England, que é um estudo não controlado, é um estudo aí sim de uso compassivo mesmo, foi a empresa que cedeu a medicação para que gerasse dados de um número pequeno de pacientes que utilizasse aquela medicação. Então, a gente tem dados e parece uma medicação promissora para quem já usou. Mas é isso, parece promissor para quem já usou. Né? A gente só vai ter controlado. Quantos pacientes hoje já estão no Solidarity aqui no Brasil? Quantos foram incluídos? No Solidarity. É difícil, sim. Porque isso todo dia tem inclusão. Eu não vou saber dizer, é menos de 100 ainda, tá? Mas é um número que está crescendo todo dia. Cada centro deve recrutar 40 a 50 pacientes por mês. Porque isso tudo começou recentemente. Alguns centros ainda não estavam totalmente prontos do ponto de vista regulatório. O Pedro falou uma coisa, que realmente todo estudo hoje relacionado à Covid tem que passar por CONEP, mas a CONEP tem sido extremamente ágil na liberação desses estudos. Então, não há desculpa para não se fazer estudo. Né? A CONEP tem sido extremamente ágil, ela tem liberado estudos de forma muito rápida, tudo em fast track. Né? E aí ele volta e os CEPs se organizam para adaptar os termos de consentimento, Só para explicar para os leigos, para ficar mais claro, como interrompeu algumas vezes, o Solidarity ele está comparando 4 tratamentos, e um deles é com a hidroxicloroquina. Certo? Um deles é com hidroxicloroquina ou cloroquina, o outro é com lopinavir, que é um medicado como antirretroviral. Ou cloroquina? Tanto faz um ou outro? Não, é isso que eu estava explicando. São 4 braços de tratamento. Lopinavir e interferon, Remdesivir e cloroquina. Tá? E tem um quinto braço que é um tratamento padrão. Oi? Tem as Desculpa, não ouvi. A azitromicina, ela não está no estudo, mas todo mundo está usando. É o tratamento padrão da infecção respiratória grave. Né? Então, se usa nos grupos que vai usar cloroquina e nos grupos que não usam. Todo mundo usa. Tá? O que a gente não tem... Eu estou tentando, viu, Estevão, o tempo inteiro desmistificar a questão de cloroquina e hidroxicloroquina, justamente porque são medicações diferentes, e de doses diferentes, e de toxicidade mais diferente. Tá? Eu sei, mas quando eu falei é porque o estudo prevê a possibilidade das 2 drogas, tanto cloroquina como hidroxicloroquina. Tá? E existe um grupo de controle. Agora, o que eu quero justamente, assim, é óbvio que eu entendo que todo mundo queira achar uma medicação e que se tente. A cloroquina tem uma plausibilidade biológica? Tem. Ela tem ação in vitro. Tinha também plausibilidade para influenza e não funcionou. Mas ok, a gente espera que funcione agora. No SARS-CoV-2 eu acho que tem que ser tentado. Eu queria entender, eu queria que o senhor... Desculpa, eu queria que o senhor tivesse a paciência de explicar para nós, leigos. O Calil explicou um pouco, mas eu queria que o senhor explicasse qual o possível mecanismo de ação, porque bem ou mal, malária é uma outra história, não é uma virose. E outras doenças nas quais a cloroquina foi testada, dengue, chikungunya, não deu muito certo. Então, eu gostaria que o senhor explicasse o possível, para que a gente entendesse qual é o possível mecanismo de ação.
A cloroquina tem uma ação para malária que pode funcionar para outros vírus também, que é aumentar o pH de determinadas áreas celulares. Olha. Vamos lá, então eu vou explicando enquanto isso. Tá? Quer explicar, doutor Pedro? pH, Voltou. A gente não ensaiou muito. Oi. Cortou. Não viram? Não, desculpa. Cortou? Paramos no pH. Então, aumenta o pH dessas estruturas celulares que são necessárias para o processamento das proteínas do vírus. E com isso, o vírus não consegue processar adequadamente suas proteínas, não consegue sair da célula, não consegue se compactar, produzir a sua casca para poder sair da célula. Então, o vírus fica inefetivo. Agora, existem hoje em dia, outros mecanismos de ação propostos para a cloroquina, especificamente para o SARS-CoV-2, que é a entrada do vírus na célula, a interferência com os receptores celulares da proteína S do coronavírus. Então, tudo é possível. In vitro, a gente já viu muita coisa que realmente funciona. Agora, é claro que a gente precisa de dados. Eu entendo que haja plausibilidade biológica. Em vitro, você coloca as células num tubo de ensaio. No corpo humano pode ser muito diferente. Isso. Lúcia, deixa eu explicar uma coisa. Porque é importante isso que ele falou. O randomizado evita que você compare um grupo de pacientes muito graves com um grupo de pacientes que não é muito grave. Porque à medida que você vai pareando, você vai pegando uma série de critérios e vai sorteando dentro daquele mesmo grupo, um vai para cá, outro vai para lá, se é 1 para 1, ou 2 para 1, 2 vai para cá, outro vai para lá. Agora, o que aconteceu nesse estudo da Prevent Senior, de controlado, é que se existe um viés, ele é um viés para mais, que é o seguinte, eu imagino que um paciente que não queira ser tratado é aquele que não está se sentindo muito mal. O paciente que queira ser tratado é o paciente que já não está se sentindo muito bem. Então, se houver algum viés, ele é um viés que favorece o estudo, no sentido de que... Eu vou meter a minha colher... Eu vou meter a minha colher de pau, doutora Anise, se a senhora me permite. A gente está ouvindo falar tanto de cloroquina, tanta exposição na mídia, gente atacando e gente falando bem, que se a senhora me permite, eu já até desconfio um pouco, porque eu acho que deve ter gente com tanto medo que na primeira tosse vai querer tomar. E isso é um perigo também, né? O uso indiscriminado de qualquer medicamento. Tem gente com muito medo de tomar, porque as notícias que passam, que é horrível, que passa muito mal, que vai ter muita toxicidade, que a QT aumenta muito, e é exatamente isso. A maior parte das coisas da bula não ocorre numa dose de 5 dias. A bula é feita para pacientes que usam semanas e meses. Agora, quando o paciente é mais grave, ele tem problemas cardíacos do vírus também. Então, é isso que tem que ser bem definido. Mas queria sua opinião. Oi, Lúcia. Eu queria a sua opinião, porque quando você começa a ficar vermelho assim, eu falo assim, o Calil quer falar alguma coisa. A doutora Anise faz assim, discretamente, e o Calil começa a ficar vermelho. Eu falo, ele tá com alguma ideia na cabeça. Você me conhece há 30 anos, né? Nossa, olha, ficou mais vermelho ainda. Não, então, pelo amor de Deus, 30 mesmo, pode falar a verdade. Oi. Que teve agora em Nova York, do aumento do número de infartos. O que você achou? Em casa? Não, qual? Em relação à cloroquina? Em Nova York. Não, nós já falamos. Não. Nessa dose... Sem uso de cloroquina. Sem uso de cloroquina. Não é dos remédios, são pacientes... As pessoas morrendo em casa? Esse é o problema mais sério que está acontecendo. O que eu estou chamando... Esse é um problema seríssimo. As pessoas estão em pânico. Então, tem que fazer isolamento, tem isolamento responsável. Por exemplo, houve um aumento de 800% de morte súbita em casa. Em Nova York. É um absurdo. No mundo, mata muito mais do que qualquer coronavírus. As pessoas estão passando mal em casa, e elas não vão no médico, elas não ligam para o médico, elas estão infartando em casa. Ora, você pode ver os prontos-socorros vazios, porque as pessoas, os infartados, estão aonde? Morrendo em casa.
Então, o que eu digo para os meus pacientes, e digo para vocês, e esse é um serviço de utilidade pública, não deixe de ir no médico, não deixe de ir em consulta de rotina, não deixe de ligar para o seu médico, não deixe de fazer... Ora, eu tenho vários exemplos para te dizer. O INCOR, onde eu presido, por exemplo, pronto-socorro do INCOR recebia 50, 60 infartos por dia. Está recebendo, chutando hoje, 10. Onde é que estão 60 infartados? Pararam de infartar? Não, eles estão morrendo em casa. Falando com os oncologistas, a Anise está aqui, tem pacientes se negando a fazer quimioterapia. Meu Deus do céu, eles estão interrompendo. Não posso sair de casa. Estou trancado em casa. Deixa de fazer quimioterapia, a viremia vai passar, o coronavírus daqui a pouco foi embora e eles morrem de câncer. Este é um problema sério de saúde pública. As pessoas estão mal interpretando isso. Quando você não está se sentindo bem, você ir para um hospital fazer um exame, qual o problema? Nenhum. O coronavírus não vai te pegar na rua que nem um fantasma. Não. O risco Mas da tua doença é no maior. hospital, inclusive. Num hospital, inclusive. Mas peraí. Estou falando que você está passando mal. O risco da tua doença, de você infartar e morrer em casa, é infinitamente maior que o coronavírus. Pelo amor de Deus, as pessoas estão confundindo isso. E eu acredito que por falta de informação. Agora, quantas pessoas passando mal em casa, esquece o coronavírus. Ora, meu Deus, venha para o hospital. Está com 20/10 de pressão em casa, passando mal com dor no peito, vai fazer o quê? Poxa, exemplos de pacientes que estão passando mal, passando mal em casa. Aconteceu comigo vários, muito mal. Se manda ambulância. Não quero ir de ambulância, porque tem coronavírus na ambulância. Meu Deus do céu. Existe isso, doutor Calil? Não existe o coronavírus na ambulância. Existe... Não, existe o medo de pegar a ambulância? Pânico. Medo. Não, como é que é? Não. Tem muito não medo. Não coronavírus em ambulância nenhuma. O que eu estou dizendo é que as pessoas estão morrendo em casa. É óbvio que você está de quarentena, isolamento, tem que ser obedecido. Se você vai fazer um check-up a cada 6 meses, você não vai fazer check-up agora no meio dessa bagunça. Agora, meu Deus do céu, você é um hipertenso, você infartou, você fez angioplastia, doença cardíaca, você tem doença, você tem que ir no seu médico sim. Tudo bem que tem as consultas agora autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, consultas online, não é a mesma coisa. O paciente cardíaco ele tem que fazer eletro, ele tem que ser examinado, tem que fazer eletro. Tem pacientes, de novo, não é só cardíaco, isso são dados médicos. As pessoas têm que começar a se cuidar, principalmente essa população de mais alto risco, depois dos 60 anos, com doença cardíaca, com diabetes, com hipertensão, esses têm que procurar um médico de rotina. Não adianta ficar escondido embaixo da cama porque o vírus vai pegar. Isso está sendo um problema sério. Sério. Mas mesmo eu acho... dor, você acha que tem que tirar de casa e levar para o médico, né? Não. Claro. Não, olha a interpretação que eu estou falando. Não, você é isso não que eu vai tirar. entendendo. Você não vai tirar um idoso em casa. Mas você está em casa com um paciente de idade que está com a pressão 20/10, que está tendo taquicardia, está tendo dor no peito. Você vai fazer o que com ele? A senhora fica em casa esperando o vírus passar? Ele morre. Estou dando dados científicos para você. Aumentou 800% morte súbita em casa no mundo. Então, uma coisa é um isolamento. Mas tem que ser um isolamento responsável. Eu chamo de isolamento responsável. Calma lá. Você vai morrer em casa, então? O vírus passa e você morre. Você vai deixar de fazer quimioterapia? Falando com meus colegas oncologistas, as pessoas estão interrompendo o tratamento de quimioterapia. Meu Deus do céu. Daqui 1, 2, 3 meses, o vírus já foi. E o câncer? Então, são coisas diferentes. Em relação, já aproveitando o esclarecimento do meu corticoide, que me salvou, Adriana, você sabe que é uma amiga de longa data. Foi uma entrevista informal e eu meio brinquei com ela. Porque assim, o corticoide me deu uma sensação de bem-estar. Mas eu já tomei uma gama de remédios. Eu cheguei mal no hospital, oxigenação baixíssima, foi direto para uma semi-intensiva, com hipótese de ser entubado nas próximas horas. Me deram tudo, entendeu? Anticoagulante e tal. E aí veio um pneumologista, que é o Dr. Carlos Carvalho, que ele falou assim, olha, seu pulmão, no seu caso, está muito inflamado. Talvez você se beneficie também com dose alta de corticoide. Caso específico, entendeu não? Aí eu falei, meu filho,
para eu impedir de ir na UTI, você faz o que você quiser comigo. Corta um pedaço da minha orelha se quiser. Entendeu? Porque eu não quero ser entubado. Na hora que você está ali, é muito fácil ficar falando agora, mas na hora que você está ali. E quando, no vídeo da Adriana, ela falou, você tomou cloroquina? Eu falei, tomei. E eu brinquei com ela. Mas o que me melhorou mesmo foi corticoide. Não. O que melhorou mesmo foi antibiótico, cloroquina, oxigenoterapia, suporte do hospital. Não sabe. Agora, o corticoide, para quem tem pulmão inflamado como eu e toma, dá um alívio. Entendeu? Entendi. Então, não é que Um eu estava bem-estar. É, mas É que o Vitor desmerecendo cortou os ali. antibióticos, não é que eu estava O Vi- desmerecendo cloroquina, antibiótico, nada disso. Mas tem uma Não, coisa que entendi. o Pedro me contou, Lúcia, que eu queria falar, que assim, às vezes o quadro de pior é muito rápido. Por isso que eu insisto que quando o paciente chega no pronto-socorro ou tem sintomas, nem sempre dá tempo de você dar um antiviral tipo Tamiflu, mandar para casa com sintomáticos e falar, olha, volte a hora que você piorar. Porque às vezes em 2 dias a evolução é muito rápida. Foi isso que eles viram, não foi, Pedro? Exato. Doutor Pedro, Pacientes, aproveitando. eles evoluem em 48 horas. O exemplo do Você- Dr. Calil é muito bom, entendeu? Até porque os pacientes eles evoluem em 48 horas por tubo. Com toda essa gama, a diferença é que o Dr. Calil hoje ele tem 20 anos a menos do que a média de idade dos meus pacientes. Então, ele é um jovem. Então, é um jovem que respondeu muito bem ao tratamento. Tá? Pedro, Mas- doutor Pedro, só para eu Tem entender duas- melhor. Claro, por favor, doutor Estevão. Eu preciso falar duas coisas, desculpa, porque eu não acabei Por ainda, já estou lá de trás. Primeiro, o que a Nise falou faz sentido, é plausível. Né? Os pacientes quê? talvez tenham a parte do estudo, que os pacientes que não usaram cloroquina talvez se sentissem melhor. É plausível, mas a gente só vai ter certeza disso na descrição dos casos. Porque também é plausível que estivesse muito enjoado e não quisesse tomar. Ou é plausível que o doente que tem uma cardiopatia não queira tomar. É plausível. Então, se o estudo não é randomizado, há que ter um cuidado muito grande na descrição dos dois grupos. Esse é um ponto. O outro, Pedro, é que depois eu queria que você mandasse, porque assim, é uma coisa que eu tenho certeza, esse estudo do Marcos Lacerda, a gente não participou aqui no INE, mas eu tenho Que certeza é o que ele foi estudo do aprovado pela CONEP. Amazonas, para as pessoas saberem. Marcos Lacerda é o estudo do Amazonas, do Fiocruz Amazonas. Eu tenho certeza que ele foi aprovado, porque ele estava perto, ele foi aprovado pela Solidarity. Tá? E o pessoal do Ministério me confirmou agora. Eu até perguntei. Eu não sei a questão do número, até pedi para confirmarem a questão do número do CAI, mas assim, que o estudo foi aprovado na CONEP, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho... Então, eu achei estranho o estudo da Fiocruz não ser aprovado na CONEP. E a CONEP está aprovando muito rápido. Não tem porquê, né? Eu acho que pode ser alguma falha, né? Exato, pode ser uma falha. Não é... O ponto é, de qualquer forma, você concorda que estava uma dose muito alta no braço da alta dose. Você teria que ter uma dose escalonada. Peraí. Estevão, me corrija se eu estiver errado, por favor. O estudo lá que com a dose mais alta foi simplesmente para testar a segurança da dose, não foi isso? Segurança do quê? Não, testar a segurança da dose, foi isso. Ele testou uma dose mais alta e a dose convencional, mas não foi para mostrar resultado do tratamento. As pessoas estão confundindo. Entendeu? Ele simplesmente foi testar. Calma. Ele foi testar. O Estevão sabe muito mais que eu. Mas, pelo que eu sei, ele foi testar a segurança da dosagem. E uma dosagem um pouco maior teve efeito colateral. Então, a dose preconizada mas foi um estudo para testar simplesmente a segurança da dosagem. E a conclusão que eu saiba, obviamente a dose convencional é mais segura. Só isso. Não foi, Estevão? O estudo não tinha um grupo controle sem tratamento. Eram 2 doses simplesmente. Não? Uma dose mais habitual, uma dose mais baixa e uma dose mais alta. Também não participei desse desenho específico. Foi um estudo lá da Fiocruz Manaus, que tem outros centros no Brasil, mas a gente aqui não participou. Mas o estudo tinha exatamente esse desenho. Não tinha um grupo controle para saber se cloroquina funciona ou não. Porque ele queria saber se uma dose mais alta teria algum grau de
Exatamente. Acho que a ousadia, né, que foi tentar dar uma dose direto 4 vezes mais alta, que é o que eu discuto no British Medical Journal, nesse letter to the editor que eu vou fazer, porque eu sugeriria que você fosse escalonando as doses, que é o que a gente considera mais adequado quando você vai fazer comparação de doses. Você não pula de uma dose e jump in numa dose tão alta. Uma dose 4 vezes maior. Que eu não quero só sair de um aspecto, Lúcia, que eu acho assim muito importante. Cada um aqui tem dados muito interessantes de vida real, de estudos, de avaliação da ciência onde nós estamos. E tem uma outra coisa que eu tive o trabalho de fazer. Hoje eu falei com Nova York, falei com a Embaixada de Paris essa semana, a questão do comportamento, né? Alguém falou da Alemanha, que deu muito certo por causa das UTIs. Não foi só por causa das UTIs. A Alemanha foi um dos países que mais testou os seus pacientes, fez um distanciamento social, os velhos e com comorbidades ficaram em casa mesmo. Eles fazem 2 metros de distância entre todos, não pegam bondes e trams apinhados, e eles fazem também, eles têm um suporte maravilhoso. Então, tem uma série de coisas que fazem diferença. Em países onde você usa máscara no Brasil está atrasadíssimo, porque a OMS achou que no começo não podia indicar máscara, senão ia faltar máscara cirúrgica. Isso é uma coisa. Máscara de pano, a Sociedade Brasileira de Infectologia já colocou que todo mundo tem que usar. Isso é uma coisa importantíssima, porque é uma extensão do isolamento social. A outra coisa é a seguinte, nós não estamos, mesmo em cidades como a gente está, todo mundo em casa, fazendo isolamento, porque em uma casa que tem 10 pessoas morando dentro, num quarto, essas pessoas já não estão isoladas. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de tratar precocemente, usando o programa de saúde da família, usando bombeiros, usando alguma coisa, médico em casa, pacientes que não são vistos há meses pelo sistema de saúde, que a gente use os programas, mas a gente tem que treinar. Nós não estamos preparados para treinar pessoas para serem tratadas, porque, primeiro, a gente não teve a previsão de ter a quantidade de hidroxicloroquina necessária. Como é um remédio muito interessante, ele está faltando no mercado, porque a Índia é a única que produz no mundo. Você tem uma ideia? A Alemanha sequestrou o avião que estava indo com hidroxicloroquina da Índia para a Áustria, passou no terreno dela, ela pegou. Porque disse, não, era para nós, não era para eles. Está aparecendo uma coisa assim, meio esquisita. Tem a Bayer que produz lá. Agora, Estados Unidos perdoou a firma que antes estava proibida de produzir nos Estados Unidos, e banida, porque ela copiava outros remédios. Agora, ele perdoou especificamente para esse produto, para poder ter o produto lá. Então, realmente, se fosse tão ruim assim, não haveria tanta busca por isso. Agora, eu acho os estudos fenomenais. Eu acho que esse braço precisaria ser melhor controlado, porque senão todos esses outros antirretrovirais testados somente contra hidroxicloroquina ou cloroquina, em que níveis seria bom a gente poder trabalhar nisso. Outro estudo que está sendo randomizado agora lá no Oswaldo Cruz, eu gostaria de saber se a hora que o paciente piorar, se você vai ter um lacre aberto do que está randomizado, que você não sabe se a pessoa está tomando remédio ou não. Ela piorou, ela vai poder tomar o quê? Entendeu? Então, é importante isso também. Então, todos os estudos científicos são ótimos, porque eles vão nos dar a resposta a longo prazo. O que eu vejo nesse estudo, que eu estou querendo muito que seja publicado, apesar de que ele vai ser totalmente bombardeado por causa do momento político, então, coragem, mas a gente precisa que esse estudo seja publicado, mesmo que o Brasil ainda não tenha hidroxicloroquina, a gente tem que arranjar, como já está arranjando, doses baixas de cloroquina. Talvez a gente tenha que diminuir a dose do Ministério da Saúde para um mais normal, que seja 300 miligramas no primeiro dia e 150 miligramas nos outros dias, e não as doses que estão ali. Eu acho que a gente, no momento, a gente tem cloroquina, então a gente tem que usar a cloroquina com azitromicina rapidamente. Agora, somente só para completar... sim. Aproveita.
que é muito importante a gente ter esses dados que vocês têm, porque vocês têm 450 mil pacientes, isso o mundo não vai ter. A gente tem esses números, agora você me falou 600 pacientes, semana retrasada 400, 200 tinham tido alta. Então, eu acho assim, é fundamental, o mundo precisa desses dados até para poder debater em cima deles. Deixa eu aproveitar. Eu queria só, então, pedir, porque a gente está encerrando o tempo, que cada um de vocês desse uma palavra de conclusão, e depois eu queria fazer uma pergunta final. Pedro, na sua palavra de conclusão, só porque não ficou claro, e aqui de vez em quando eu olho as dúvidas que me mandam, quando você arrastou, como você disse, a régua para dar para uma fase mais precoce, mais ou menos em que dia dos sintomas e esses pacientes passam por exames? Vamos lá, o Golden Day é o dia 2 de sintoma, para fazer o início da medicação. Tá? Dia 2? O segundo dia de sintomas. Tá? A metodologia, assim que ela for publicada, ela vai explicar todas as dúvidas para o grupo de cientistas e médicos. Associado a isso, a gente ainda teve aí uma procura gigantesca por cientistas da USP, cientistas da Federal do Ceará, cientistas dos Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, ou seja, todos os países que conseguiram entrar em contato com a gente, eles tiveram acesso ao protocolo e eles tiveram acesso a uma parte dos resultados. Eu já tenho 15 novos cientistas que vieram de outras entidades brasileiras, e a hora que eles entraram aqui dentro, e assim como a doutora Nise teve um contato lá atrás, também viram, porque eu abri o nosso sistema para eles enxergarem o nível e a complexidade das informações que a gente possuía, eles pediram urgente para participar também. Então, o que eu peço antes de mais nada? As pessoas elas precisam entender que, enquanto você está vendo números subirem na TV, você quer dar palpite em uma situação que você não tem capacidade técnica para falar. A hora que esse número ele virar o nome de um familiar seu, você vai correr atrás de uma medida que possa ser utilizada. Esperem os resultados clínicos, esperem as respostas dos seus médicos, sejam extremamente orientados em relação a todos os padrões adequados e tem que manter quarentena. A nossa preocupação é extremamente grande. Se o meu trabalho tivesse saído a publicação na semana passada, ele ia virar um artigo político. Porque as pessoas, elas não estão tendo a noção de que eu estou buscando salvar vida de pessoas que estão morrendo. Ou vocês passam a entender que nós somos médicos e todo esse grupo aqui só tem uma função, que é buscar uma alternativa mais adequada, mais rápida, extremamente segura e efetiva para os pacientes contaminados de coronavírus, ou vocês vão achar que a gente está defendendo o partido que você acha ou que partido que você não acha. Esqueçam isso. Eu sou médico. Eu não liberei a minha pesquisa antes, porque quem teve o interesse e literalmente poderia ter acesso, teve acesso e levou os dados para trabalhar com seus pacientes também. Mas ela vai ser publicada quando? Ela deve ser publicada quando? Provavelmente daqui a 2 dias? 2 dias. Isso. E não pode soltar aonde, nada hein, Pedro? Gente, Pedro, onde? A gente vai publicar? A gente já está fazendo todas porque existe um padrão que a gente está angustiado, literalmente, porque como a informação é muito importante, a ponto de... Por que não foi um estudo randomizado dentro da Prevent Senior? Mas... Nós já tínhamos tanta observação clínica de que o estudo deveria ser feito com a indicação da terapêutica, que a gente não se sentia eticamente correto de falar para o cara, não, toma esse aqui, que esse aqui a gente não sabe o que é. Não, a gente teve a intenção de tratar. A curva da Prevent Senior, depois, é outro trabalho que vai mostrar a índice de internação hospitalar, e depois a efetividade de tomografia. São 8 trabalhos que vão sair na sequência para dar todas as respostas que as pessoas precisam. Mas onde vai sair esse primeiro, daqui a 2 dias? Em que publicação? Agora. Existe uma revista internacional, uma situação política que eu não me envolvo. Eu estou preocupado com os meus pacientes, com os pacientes do Dr. Calil, com os pacientes que o Estevão acompanha, com os pacientes que a doutora Nise acompanha. Eu não quero saber
literalmente, de botar até o veículo que a gente está divulgando em pressão política, porque isso vai acontecer, porque é o mundo inteiro que quer essa resposta. Todos vão ficar sabendo imediatamente. Doutor Estevão, qual seria a sua palavra final, sua opinião sobre o que a gente conhece, o que a gente não conhece, e o uso, nesse momento, da cloroquina nessas situações que foram apresentadas aqui? Pacientes graves, pacientes internados ou uso em casa? Já que é o nosso infectologista aqui do grupo, né? De novo, ele não quer falar com a gente. O bom de ser infectologista é fazer interface com diversas especialidades. A gente aprende muito com todos os outros nossos colegas médicos, cardiologistas, oncos, hepatologistas. A gente aprende muito e isso é muito saudável. O que eu acho, assim, há um volume muito grande de pacientes, a gente precisa dar respostas rápidas para a gente e para o mundo inteiro, né? Então, o que eu acho em relação aos médicos é o seguinte: não hesitem em conduzir estudos clínicos, em propor estudos clínicos, né? Não hesitem em produzir ciência, em produzir conhecimento. A gente tem muito material e a gente precisa disso, a gente precisa oferecer isso para os nossos pacientes. Eu acho que tem que ter uma certa racionalidade no debate. Acho que todos nós reconhecemos aqui que é importante encontrar uma medicação, que a cloroquina talvez tenha utilidade, sim, mas que a gente precisa ter mais dados, até para saber se tem coisas melhores, até para saber em que momento é o mais importante usar a cloroquina. Agora, a pesquisa como deve ser. Desculpa, Pedro, mas eu fiz aqui meu dever de casa também, eu olhei a plataforma Brasil e o estudo está registrado na plataforma Brasil. Seria muito esquisito, realmente, um estudo... Então, vamos esclarecer esse mal entendido. O estudo está devidamente registrado. Depois a gente vê a questão do número, tá? Mas, assim, está na plataforma Brasil o estudo. Né? Não é nosso, tá? Não é do INE, é da Fiocruz. É nosso como Fiocruz. Né? Mas não é do Estevão. Para levantar todos os dados para provar a efetividade da mensagem que estava sendo passada para o público. Ok. Calil, então, desculpa. Não pode falar. Eu acho que a gente tem que produzir esses dados. Que bom, tomara que esses dados venham ao público mesmo rapidamente, já deem algum tipo de resposta e já balizem o tratamento. Eu também acho que não pode ter torcida nisso, não pode ter lado político, isso não faz sentido. Né? A ciência não pode ter esse tipo de bandeira. A gente tem que dar resposta, a gente tem que ter perguntas apropriadas e respostas certas, e poder oferecer à população do Brasil, do mundo, a melhor abordagem possível, as melhores respostas possível nessa grave emergência de saúde pública que é a Covid-19. Obrigada. Doutor Calil, está vermelho de novo. Alguma coisa o senhor quer falar? Não, eu estou com sono. Não? Como assim? Como assim com sono? Então já lhe acordar. Rola, a gente fica lendo aí notícias. Por favor, fala. Minhas colocações, eu já coloquei, acho que tinha colocado de uma maneira coerente. Eu acho que, honestamente, eu não sei se foi claro, ficaram claras minhas colocações, mas acho que falei tudo que tinha que falar. Agora, então, vou perguntar. Saiu ontem que nós temos aqui pelo menos 2 ministeriáveis, o que é lamentável também, desculpa, né, sem querer defender o lado A, lado B, no meio dessa crise, a gente ter trocas de pastas e tudo mais. Ontem foi muito cotado, inclusive, o seu nome, doutor Calil. A gente, desculpa, não queria entrar em política, mas mandaram a pergunta se é verdade que o senhor foi convidado ou cotado, doutor Elis também, ao Ministério da Saúde. Não fui sondado, não fui convidado, absolutamente nada. São fake news. Fake news. Então, vamos acabar com as fake news. Senhores, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Doutora Anise, sim! Claro. Eu tenho últimas palavras. Então, deixa eu falar uma coisa importante. Eu estive no Conselho Federal de Medicina, foi uma conversa de 3 horas, fui sabatinada por 14 ou mais conselheiros, ficou gravado. Eu pude ter a oportunidade de colocar todos os dados, deve sair de uma nota técnica, porque eu achava importante, o meu papel aqui, enquanto tentar cientista e pesquisadora e também médica prática, era tentar harmonizar os sistemas. Eu estive com o Ministério da Saúde, com o Dr. Denizar, antes de encontrar o Dr. Mandetta,
Fiz questão de mostrar os dados, procurei o Dr. Gabardo também, depois procurei o presidente da Anvisa para elogiar o fato de que nós já temos a droga controlada, ninguém pode comprar sem a receita, e o Conselho Federal de Medicina deve emitir uma nota técnica, e o que nós queremos é que a gente possa ter a oportunidade de, enquanto médicos, decidir para quem que a gente vai utilizar com o consentimento informado, que eu levei, inclusive, o consentimento livre e esclarecido. Então, eu acho que nós estamos frente a uma grande batalha, que é a saúde de todos os nossos pacientes, queremos o melhor para todos, e eu fico feliz de compartilhar com vocês todos esses aspectos científicos e os aspectos práticos também, de dizer que a gente está frente a uma medicação que é relativamente pouco tóxica na dose nos pacientes rígidos que tenham risco moderado de terem problemas sérios. Então, o paciente de 79 anos ou 70 anos vai ter que ser muito mais monitorizado, com certeza. Então, essa seriedade de todos os players aqui, eu acho que deve ser o ponto crucial e a junção de esforços por uma coisa maior. Obrigada. E eu que agradeço, eu preciso explicar aqui para todos que o Dr. João Fernando Monteiro, ele teve um problema na internet, na região da Paulista parece que teve uma saturação da rede, a rede caiu, então ele não conseguiu participar, mandou aqui um abraço a todos vocês, uma pena porque eu ia estressar bastante com ele, poderia também estressar o Calil, mas Calil já disse que está com sono no nosso debate, eu queria saber se justamente as questões dos efeitos sobre o coração, se ele daria cloroquina. Ele está pós-infecção. Ele está se recuperando. Eu estou me recuperando, Lúcia. Está convalescendo. Não, olha, está vermelho aí, mas recuperando. Enfim. Mas você daria, doutor Calil, você daria cloroquina para um paciente que já apresenta uma insuficiência cardíaca? É um fator que elimina qualquer possibilidade de dar esse remédio? Tratamento individual, o tratamento é individualizado. É isso que eu queria chegar, individualizado, então, né? A cloroquina, a hidroxicloroquina, pela portaria do Ministério, é autorizada em pacientes internados. Paciente internado tem mais grave e menos grave. Isso é uma opção terapêutica do momento. Ali, a medicina é personalizada. A avaliação do risco-benefício. De novo, nas doses usuais, nos protocolos usuais, a dose é baixa. Entendeu? Ela não é uma dose, teoricamente, muito agressiva. Mas, de novo, cada caso é um caso. É isso que eu queria pergunta. É isso que eu queria chegar, porque as pessoas não podem achar que é para todo mundo, é universal. Né? Não. Veja bem. Esse é meu medo. Cada caso é um caso. Não, mas o paciente internado com acompanhamento médico, seguindo os protocolos de tratamento, é super seguro. Entendeu? Agora, sua pergunta, o paciente com uma insuficiência cardíaca, descompensado, é outra coisa. Cada caso é um caso. Certo, doutor Calil. Queria agradecer a presença de todos, agradecer também ao doutor João Fernando por ter aceitado, pena que tenha acontecido esse problema técnico, doutor Estevão, doutor Anísia, doutor Pedro, Calil, muito obrigada por mais este UOL Debate. Até mais. Obrigada a todos.